sétimo ano, bom dia, tudo bem? Bom, galera, é o seguinte, tá? Antes de nós começarmos, deixa eu fazer uma coisinha. Esqueci de separar, mas é válido agora. Bom, separando o nosso livro, tá? Leitura bem curtinha, é um livro muito interessante, Meu Avô e Eu, ok? É o livro que eu irei trabalhar nesse primeiro bimestre, tá? Eu não cobro nada no teste, eu costumo cobrar sempre na prova. Ah, mas gente, quando é que vai ser a prova? Gente, calma, ok? Que o calendário será divulgado em algum momento, ok? O que eu vou pedir a vocês é, antecipem-se para que vocês não fiquem com muita coisa para fazer, ok? É um livro curtinho, é um livro que dá para ser lido em 2 horas, em 3 horas, um dia só, tá? Né? 3 horas num dia, 3 horas no outro, não, um dia só, você consegue fazer a leitura desse livro, que particularmente é uma graça, é uma coisa linda, né? Fala da relação de um avô com o seu neto, enfim. Por isso é Meu Avô e Eu, tá? A história é incrível. Acho que vale muito a pena a leitura e vocês terão que ler, porque eu cobro mesmo. Vocês sabem como eu sou, tá? Eu costumo cobrar na parte de interpretação de texto das nossas provas, tá? Sétimo ano para a leitura dos livros. Não temos pra onde correr, ok? Então esse é o livro pra gente ler esse ano. Pra gente ler esse bimestre, melhor dizendo, ok? Bom, o segundo ponto que eu deveria ter colocado como primeiro é: fique em casa, ok? A gente ainda tá nesse período de quarentena, não é momento de sair, não insistam, por favor, não inventem, ok? Fiquem em casa. A terceira coisa que eu quero falar, que vocês adoram, é trabalho de casa. Mentira, eu sei que vocês não adoram, tá? Mas eu preciso passá-lo. Então, para casa, eu estou pedindo da página 96 até a página 102. Meu Deus, tudo isso? Tudo isso, tá? 96 a 102, bem tranquilo. Nossa, mas são muitas páginas, 96, 97. Gente, vocês têm tempo porque vocês estão em casa, tá? Ainda que não estivessem, eu precisaria passar, porque a gente tem que trabalhar com o livro também, ok? Então vejam só, façam as páginas, porque, não vou fazer porque ela não tá dando visto. Não se enganem. Por quê? Assim que nós retornarmos, tá? Eu irei dar vista nos livros. No primeiro dia de aula, eu vou pegar, eu já tenho a minha folhinha com todos os exercícios anotados e já deixo tudo separado. E eu darei visto, tá? O nosso teste, ele vale 8, porque 2 pontos são de comportamento, trabalho de casa, participação em aula, a maneira como fala, como se comporta, como eu disse, o comportamento, como se comporta em sala, se é um aluno que está sempre presente, né? Tudo isso conta. A sua participação em meio aos trabalhos que eu passo, enfim, tudo isso conta ponto. Então, a pontuação máxima é de 2 pontos. Se você não faz os exercícios que eu passo, você já não pode tentar os 2 pontos, ok? Então, façam os exercícios, não deixem acumular. Vocês, como eu disse, vocês têm tempo. Mas a gente tem outras matérias, beleza. Isso faz parte, a tendência não é melhorar nesse ponto, ok? Então vamos lá, a gente sempre vai ter mais coisas a serem estudadas, ok? Então, se reserva um tempo, português, hoje eu tô tendo aula de português, então vou separar, acabou a aula, terminei de assistir, fiz o que eu precisava fazer, vou fazer os exercícios do livro, porque você vai ficar a semana toda tranquila, ok? Então, você só vai precisar o quê? Tá sempre estudando, relendo, revisando alguma coisa, pra não ficar perdido, tranquilo? Bom, nesse primeiro vídeo, vocês sabem que nas minhas aulas eu tô dividindo, né, os vídeos em parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, assim sucessivamente. Por quê? Porque eles estão ficando muito grandes, como eu expliquei, então não dá pra eu conseguir colocar esse material no YouTube sem tanta dificuldade, na verdade, sem tanta dificuldade, né? Não sei se eu falei certo, peraí, fiquei confusa agora, peraí. Deixa eu reformular. Eu tô gravando em períodos curtos para que eu não tenha tanta dificuldade para hospedar esses vídeos no YouTube, ok? Então,
Daqui a pouco você pode escutar desculpa. Você vai acabar em algum momento escutando um cronômetro, é normal, tá? Eu é que tô colocando o cronômetro no nosso tempo de aula, para que os nossos vídeos não fiquem muito longos. Então, 15 minutinhos aí a gente vai trabalhando. Então, nesse primeiro momento, nós já falamos muita coisa. Primeiro, que deveria ficar em primeiro lugar foi o Fica em Casa. Depois nós falamos sobre o livro paradidático, que é o Meu Avô e Eu. E agora nós falamos sobre o trabalho de casa, tá? Sobre a minha cobrança em cima dos trabalhos de casa. Quais são as páginas, professora? Anotem aí, 96 a 102. Vai dar visto? Vai corrigir? Sim. Então, deixem os trabalhos prontos. Tranquilo? Bom, agora a gente vai partir para a matéria, ou melhor, para a correção. Por quê? Hoje nós iniciaremos um outro conteúdo. Inclusive, peraí, eu até havia deixado separado. Sujeito. Na verdade, eu trabalharia depois do nosso teste a matéria que eu vou dar hoje. E eu disse a vocês que hoje eu daria revisão, porque o nosso teste até então seria aplicado na semana que vem. Só que com toda essa questão do coronavírus, a gente ainda não tem uma previsão real de retorno. Pode ser que seja após a Páscoa, pode ser que seja em maio, enfim, nós não sabemos ainda. Então eu não posso parar os nossos conteúdos. Então a gente vai ficar sem revisão? Calma, tá? Fiquem tranquilos. Obviamente não vou prejudicar aluno nenhum, não é costume meu fazer isso, acho que é costume de nenhum professor, na verdade. Então vejam só, o que nós faremos? Nós iremos trabalhar outros conteúdos que eu irei cobrar, no caso a partir de hoje, a 1º do 4, irei cobrar na prova, tá? O conteúdo do teste foi fechado na semana passada. Frase, oração, sujeito e predicado. Esse é o conteúdo que nós fechamos para o teste, tá? Que ainda não tem data para ser aplicado. Então nós hoje iniciamos um outro conteúdo para a prova. Quando nós estivermos mais próximos do teste, né, numa data específica, não, a gente vai aplicar a prova nesse dia, a gente vai aplicar o teste nesse dia, eu vou me antecipar, obviamente, e vou trazer para vocês a revisão, ok? Então eu vou elaborar, na verdade já está pronta a revisão, ok? Vou trazer para vocês a revisão, para que vocês não fiquem confusos, tá? Para que vocês relembrem, nossa, mas eu nem lembro de estrutura do verbo, poxa, radical, não faço a menor ideia. Então a gente vai rever isso na nossa revisão, ok? Revisão, ok? Então, por hora, a gente vai dar continuidade ao conteúdo até que a gente consiga retornar ou que eu tenha algum outro posicionamento por parte da Secretaria de Educação. Não, a gente vai trabalhar com a ideia de teste, com a ideia de avaliação desse modo. Um trabalho, alguma coisa, enfim, não sei, tá? Até agora eu ainda não sei. Mas daremos continuidade aos conteúdos. Tranquilo? Falei bastante, tá? Agora nós iremos corrigir. Bom, na semana passada, até fiquei com sede. Na semana passada nós trabalhamos alguns conceitos. Frase, oração, sujeito e predicado. Eu disse que frase é um enunciado de sentido completo, ok? Que pode ou não ter verbo. Quando passa a ter verbo, trata-se de uma oração, ok? E eu também disse que nem toda oração é uma frase, porque oração precisa ter verbo, tá? E às vezes aquela oração ela tá incompleta, então o sentido dela está incompleto, mas ela não deixa de ser oração por ela ter verbo, tranquilo? E aí nós trabalhamos a ideia do sujeito, tá? Que é o ser sobre o qual nós declaramos alguma coisa. Inclusive, se não me falha a memória, 2, 4, 1, até separei aqui, na verdade deveria ter separado, mas não tem problema não. Eu tenho um livrinho, uma mini gramática que diz o seguinte: nem toda frase é uma oração. Porque lembra que eu falei de frase nominal, né? Por exemplo, oi é uma frase de sentido completo, ela apresenta sentido completo porque você consegue entender aquilo que eu disse, mas não tem verbo. Então nem toda frase é uma oração. Nem toda oração é uma frase. Há orações sem sentido completo, como eu falei. A frase, e aí entra na parte de período, que é uma coisa que a gente não vai ver agora,
ok? Então, nós trabalhamos com a ideia de frase e oração e sujeito predicado, que é o ser, o sujeito, que é o ser de quem se declara alguma coisa, né? O ser sobre o qual a gente fala alguma coisa. E o predicado, eu falei, ó, o predicado a gente tem que achar o quê? O verbo. O predicado começa no verbo, é o termo que contém o verbo e que fala alguma coisa sobre o sujeito, né? E aí eu falei que o verbo, ele concorda em pessoa, né, primeira, segunda, terceira, em pessoa e número, né, singular e plural, com o sujeito, ok? Então fizemos um apanhado geral aí da aula passada. Agora nós iremos corrigir os exercícios, ok? Então vejam só, a questão é: leia os enunciados abaixo e assinale aquele que não é classificado como frase. Bom, o que eu vou precisar de vocês? Estejam atentos aos enunciados. O que ele está te pedindo? Eu estou pedindo o quê? Aquele que não é classificado como frase. Eu ainda coloquei o não em negrito. Mas se eu tivesse deixado normal, como todo o texto, sem estar em negrito, você deveria o quê? Prestar atenção àquilo que eu estou pedindo. Tranquilo? Então veja, eu pedi aquele que não é considerado como frase. Então veja, que alegria! Isso é uma frase? Sim. Tem verbo? Não. Então é uma frase nominal. Pode ser letra A? Não. Letra B. Choveu muito ontem. Você entende? Sim ou não? Tem sentido isso aí? Sim. Ah, mas tem verbo? Não importa. Não deixa de ser uma frase. Tá? Tem sentido aí. Se tem sentido, é frase. A terceira. A verdade faz. Estranho. Me parece estranho. Vamos ver a última. Seja feliz. Opa! Seja feliz. Dá sentido? Tem sentido aqui? Dá sentido ao contexto? Por exemplo, se eu chego pra vocês e falo assim: sejam felizes. Vocês conseguem entender sim ou não? Sim. Então nós temos uma frase aí? Temos. Ah, mas tem verbo. Gente, frase é enunciado de sentido completo, ok? Agora na letra C, a verdade faz. Qual é o sentido dessa frase? A verdade faz. Faz o quê? Você deve estar se perguntando, assim como eu também estou me perguntando. Poxa, então isso não é uma frase? Não é uma frase. Mas é uma oração? É. Por que uma oração? Porque eu tenho um verbo. Qual verbo? Fazer, que está conjugado aí e está como faz. Então veja, a verdade faz é uma oração, porque tem um verbo, mas não é uma frase porque não apresenta um sentido completo. Tranquilo até aqui? Eu espero que sim, tá? Então, a resposta é a letra C de casa. Agora vamos à questão de número 2. Identifique o sujeito, o núcleo do sujeito e o predicado das orações abaixo. Poxa, agora eu buguei real. Então vamos lá, vamos relembrar. Sujeito, ser que declara alguma coisa, tá? A gente tem que olhar para o predicado e fazer a pergunta para ele. O núcleo é a palavra de maior importância, tá? E o predicado a partir do verbo. Tranquilo? Ele faz uma declaração a respeito do sujeito. Então, Carlos e Marcos foram ao parque. Essa é a minha primeira questão. Então, vejamos. Deixa eu só apagar aqui. Carlos. Vou fazer a demonstração aqui no quadro para ficar mais fácil. Carlos e Marcos foram ao parque. O que eu falei pra vocês? Que pra gente identificar o sujeito, o predicado, a gente olha pra quê? A gente viu essa frase assim, ó. Carlos e Marcos foram ao parque. Caramba, e agora? Quem é o sujeito? Vejamos. Eu olho pra quem? Pro verbo. Então, qual é o verbo aqui? Foram. Então, eu vou olhar pro verbo e falar assim, verbo, vamos lá. Quem, entre aspas, tá? Quem foram ao parque? Opa, quem foram ao parque? Vamos lá. Carlos e Marcos. Então, a minha resposta, a resposta ao meu verbo é quem? Carlos e Marcos. Então, eu tenho como sujeito, vou botar aqui tudo, tá? O sujeito aqui, não ficou feio. Vamos lá. Sujeito. Então, o meu sujeito aqui é
Carlos e Marcos. Segunda parte da explicação eu boto no outro vídeo, ok?